É sempre uma alegria para mim ter a oportunidade de estar aqui. Porque é uma igreja que tem amigos aqui preciosos, para não dizer quase todos, ou todos, só os que eu não conheço, né? Então a gente chega ali na porta, da primeira pessoa que entra, a gente vê um sorriso, vê um rosto amigo, vê um irmão que a gente não vê faz tempo, um abraço gostoso. É bom demais, irmãos, isso fortalece, né, essa coisa da comunhão. Muito obrigada pela recepção, pelo carinho que vocês proporcionam para a gente que já caminha junto há algum tempo. E eu sei que para os mais novos também esse carinho é deferido da mesma forma. Nós estamos nessa noite aqui, a convite da igreja, para conversar com vocês e nessa reflexão, né? Porque o culto de domingo, ele é um culto que a gente já está pensando na segunda. Por isso que eu gosto do culto de sábado. Porque o culto de sábado, a gente já tem o sábado inteiro pela frente, tem o domingo que a gente pode acordar mais tarde. Eu acho o culto de sábado maravilhoso. De sábado à noite também, porque o domingo vai amanhecer, a gente não tem muitas obrigações, né? Mas o horário do domingo à noite, ele traz para a gente o peso da semana que vai chegar. Não sei se para vocês. Para mim, sempre trouxe. Quando você estuda, você vai para a escola. Tem jeito, não está de férias? Tem que ir. Quem tem trabalho vai ter que levantar cedo, vai ter que ir. E a semana espera muitas coisas. Muitas das pessoas que vêm aos cultos de domingo, ela fica pensando, nossa, amanhã eu tenho médico. Não, terça, quarta, começa. Daqui a pouco está o louvor, ela entra no louvor. Está cantando. Nossa, eu preciso resolver aquele problema. Eu tenho prova essa semana. E isso vai trazendo uma tensão para a gente, né? E parece que passa tão rápido o fim de semana. E quando passa mesmo. E quando chega domingo à noite, a gente vai dormir e daqui a pouco o relógio vai despertar e já está na hora de recomeçar a semana. Essa sensação, né, de início de semana, ela traz assim um peso maior para a gente. Então o culto de domingo, ele é muito interessante para renovar as nossas forças, para animar, para a gente contar com esse Deus que está com a gente, que tira a gente da água, que é fiel, que não deixa a gente afogar. Esse Deus que não nos abandona. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Por isso que a gente tem que vir na igreja domingo. Quem não vem fica lá pensando na vida, sofrendo, vendo fantástico. Não que você não vai ver, na hora que você chegar em casa, você vai ver, mas você já está alimentado, né, pelo Senhor, pensando na vida. Não, aqui a gente pensa em Deus e na solução que Deus tem para as nossas vidas. Não é melhor assim? Eu creio que é melhor assim. Que a vida não está... Nós vamos meditar um pouquinho sobre essa coisa, que Deus pode mudar os planos. Irmãos, vocês creem que Deus pode mudar os planos? Ainda crê nisso? Ou vocês acham que vocês estão num caminho, de um destino, que tudo na sua vida já está destinado e acabou? Você vai ter que passar, é fatídico. O que vai acontecer vai mesmo. Você pensa assim? Ou você pensa assim, não, pode vir coisa ruim, mas Deus muda tudo isso aí. Eu vou orar, o que tiver de dificuldade eu vou enfrentar e Deus pode mudar os rumos da minha vida. Você pensa assim ainda? Pensa? Crê assim? Você crê que Deus é poderoso para interferir na sua vida e mudar as coisas que você nunca imaginou que pudesse acontecer? Deus pode fazer acontecer? Sim ou não? Eu não estou sentindo firmeza no 6 não, viu? Olhando bem assim, bom, mas enfim, espero que sim mesmo, de verdade. Que a vida não está fácil para ninguém, irmãos, não precisa nem dizer, né? Problemas de toda sorte, de toda ordem, né? Problemas na família, mesmo para a gente que é cristão, tem muita... porque a gente é cristão que a gente enfrenta muito problema mesmo. Porque vem muitos combates na nossa vida, muitas pessoas lutando com suas famílias, lutando com enfermidade, lutando com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Irmãos, o mundo está muito doido. Não, sinceramente, a gente ouve cada assunto, cada coisa. Ainda meu marido estava falando essa semana, nossa, tantas crianças nascendo com problemas. E por que será? Será que antigamente... Tá bem, a gente não tinha toda a informação que a gente tem hoje, né? Acontece um negócio, você já fica sabendo imediatamente. Mas parece que no passado a gente não tinha tantos problemas assim. Mas também tem a ver com a comida que a gente come, né? Que já não é mais aquela comida saudável, o ar que a gente respira, extremamente poluído, muitos remédios que a gente toma. E aí, na hora da gestação de uma criança, muitas coisas interferem. Tem mutações genéticas e muitos estudos nessa área aí. Mas a gente está vendo muita coisa acontecer, né? Muita morte, né? Essa coisa de matar a mulher, resolveram matar as mulheres do mundo, irmãos. Que isso? Deixa as mulheres viver, né? Mas é um tal de cada semana tem 2, 3 mortas.
morreu né? O nome agora é feminicídio. Morreu. Meu Deus, em tudo morte violenta. Que mundo é esse? As pessoas confusas, as pessoas com os ânimos muito exaltados em qualquer lugar. Que vida difícil que está. Para um jovem arrumar um emprego hoje, irmãos, olha, vou te contar uma história, hein? Está difícil demais. Para passar num concurso público, quando eu era jovem, eu passava no concurso público que eu queria. Não sei se é porque não tinha muita gente, sei lá eu. Eu passei no concurso público que eu quis. Impressionante. E eu falo, mas não parecia que não era tão difícil assim? Mas hoje as filas são enormes. E as pessoas sofrem muito, tem muito sofrimento nas famílias e nos lares. Mas além do sofrimento cotidiano, existem momentos na vida da gente que parece que são mais difíceis que outros. São momentos, irmãos, que a gente acha que caiu realmente numa cova, caiu num buraco e não vai sair de lá, se sente enterrado e parece que o seu destino é ficar naquela cova. E às vezes isso acontece com crentes também. Você vai para tanta gente fala, nossa, eu estou no fundo do poço. De repente acontece mais um negócio, você fala, nossa, o fundo ainda não era. Ainda tinha mais caída ainda. Não sei até onde vai parar isso aqui. Muita gente sofrendo injustiças, muita gente sofrendo depressão, irmãos. Depressão é um negócio profundo, doente, dói na alma. E a pessoa nunca sabe se ela já chegou onde ela poderia chegar. E é uma coisa difícil demais. E só sabe quem já passou por isso. A dificuldade que é de se ver no fundo do poço. O pior de tudo mesmo, quando esses momentos mais difíceis, quando a gente se sente no fundo do poço, é quando a gente se sente jogado lá, né? Eu penso que ninguém vai se jogar numa cova porque quer, a não ser que a pessoa queira se matar, né? Seja um suicida. Mas na vida, os problemas aparecem. Algumas coisas, o mais difícil é quando pessoas que parecem que nos amam, nos levam para esses lugares de dificuldade, para momentos difíceis na vida. E eu tenho a impressão, irmãos, que todo mundo na vida vai passar por uma cova, vai passar por um poço profundo. Eu tenho a impressão, analisando hoje com a minha vida, vendo tantos irmãos, tantos problemas, tantas lutas, eu penso que a cova, ela existe na vida de todo mundo. O deserto, aqui eu estou usando a ilustração da cova, mas os dramas, as dificuldades, independente da posição social, irmãos, independente de raça, de condição financeira, cultural, isso não dá nenhum alvará para a pessoa se livrar de uma cova profunda, né? Bom, se a cova, o poço, as dificuldades da vida é uma realidade, será que tem um jeito da gente sair dela? Será que a gente está mesmo fadado a ficar lá e morrer nessa cova, né? A Bíblia não, diz que tem jeito de sair, sim. A Bíblia fala de exemplos que vocês todos já conhecem, mas a gente, pensando bem, olha, é uma coisa impressionante como Deus muda os planos de pessoas que estavam na cova e Deus tirou eles de lá. Um caso clássico, você pode abrir a sua Bíblia aí, a gente já sabe, está em Gênesis 37, capítulo 37, do versículo 19 ao versículo 24. Acompanha na sua Bíblia essa história muito conhecida. E olha que quem vai parar no poço é um rapaz, é um jovem, hein? E o pior, foi jogado na cova, porque ele não tinha medo de declarar para a sua família a vontade de Deus, interpretando os sonhos que Deus lhe dava. E diz assim do versículo 19: E disseram uns aos outros, lá vem o senhador mor, vinde pois agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e lhe disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto ele disse para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Essa história é extremamente conhecida, de um rapaz, de um moço novo, que, irmão, só conhecia a vida boa, viu? José não conhecia a vida ruim, não.
Ele ganhou do pai dele uma túnica de coisa colorida, não era coisa que ia para o campo trabalhar, não. E ele não tirava aquela túnica por nada desse mundo. Andava no meio dos irmãos com aquela túnica colorida, olha, uma túnica talar era de mangas compridas que ia até o pé. Andando, mas isso não é roupa para quem vai cuidar de ovelha, para quem vai plantar, era o filhinho do papai, andando no meio com aquela roupa colorida, parecendo um reizinho. Ele era o filho caçula. E os irmãos com uma raiva dele tremenda. Uma raiva, o ciúme, aquela capa deixava os irmãos mais enviesados para o lado de José. A gente já conhece a história. Chegou um momento, ele tinha sonho, tinha aquele sonho, todos os irmãos em volta dele. Ele era o principal. Era assim os sonhos dele. Bom, e aí o pai guardava no coração. Mas a família, os irmãos, não gostavam daquela história. E a gente já sabe que eles bolaram um plano para poderem se livrar daquele mocinho tão exibido. Então, nossa, muito cheio de si. Pois é, mas ele era assim porque o pai dele cuidava dele assim, ele era o caçula da família, E aí, queriam matá-lo, na verdade. Mas aí o irmão Rubem, o irmão mais velho, falou assim, não vamos fazer isso não, vamos pôr ele nessa cova aqui, depois a gente pensa o que faz com ele. A cova estava lá no deserto, mas deixa ele aí nessa cova, não vamos mexer com isso não. E deixaram ele lá, na cova vazia. Uma cova vazia, no deserto, um moço jogado lá. Por isso, não pense você que é moço, que a sua vida está indo de vento em popa, que nada pode te acontecer. De repente, você pode parar na cova. José nunca imaginava isso na vida dele, mas ele foi parar numa cova. E ali, irmãos, não houve piedade não, viu? Os irmãos olharam, viram aquele moço lá dentro da cova, olha, não estavam nem aí. Diz a Bíblia que eles, no versículo 25, você pode ler aí, se assentaram para comer pão, foram fazer um piquenique com o irmão gritando lá dentro da cova. Porque eu tenho certeza que esse moço não estava quieto dentro da cova. Certeza. Pedindo pelo amor de Deus para tirar ele de lá, porque ele não tinha como sair daquela cova. E os irmãos foram comer pão. Todo mundo comendo. Ai, deixa ele gritar para lá. Sem piedade alguma, não houve piedade por parte da família. Tinha um plano, o plano era de morte, e eles estavam preocupados em executar aquele plano, só isso. Cova já é triste, irmãos, a cova já é triste. Mas uma cova no fundo, se fosse da perto de casa, daí. Mas uma cova no deserto, era assim, eles iam abandonar aquele rapaz lá. Uma fera ia comer, ele ia morrer de sede. Seria uma morte assim, cruel. Mas é o que estava preparado para ele. Plano de morte, sim ou não? Sim. Mas Deus mudou os planos. Tudo estava destinado para a morte. Mas vem Deus e muda os planos, O Senhor aí ia passando bem na hora. Olha que coisa, que coincidência. Uma caravana dos ismaelitas, bem na hora que o menino estava jogado na cova. Aí, os ismaelitas vão para o Egito, vamos vender esse escravo, não vai embora, que assim, tiraram o menino da cova. Eles acharam que foram eles que tiraram da cova, mas quem tirou aquele menino da cova foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Foram eles. Arrancou o menino da cova, ele foi vendido para os ismaelitas, mas a vida foi preservada. E essa vida preservada preservou a vida daqueles todos no futuro, inclusive do próprio pai, a gente sabe da história. José entrou vivo na cova e saiu vivo. Mesmo que o plano fosse de morte. Aí a gente vai ver outro que foi parar na cova. Abre a sua Bíblia em Jeremias 38, versículos de 3 a 6. Eu queria aqui que já era uma pessoa adulta, uma pessoa já em pleno vigor da sua vida. Era o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias foi jogado na cova também, irmãos. Tinha uma cova o profeta Jeremias também. E ele foi jogado por autoridades e pessoas que se diziam povo de Deus. E ele foi jogado lá porque ele não temia ser profeta de Deus. Assim como José não temia, não teve medo de falar dos sonhos de Deus para a vida dele, esse Jeremias aqui não tinha problemas de falar para aquelas pessoas do juízo de Deus que estava sobre a Babilônia. E ele falava sem nenhum problema, mas as pessoas não gostavam de ouvir a verdade da palavra de Deus. Eles não queriam ouvir. Olha o versículo 3 de Jeremias 38 até o versículo 6. Acompanha aí na sua Bíblia. Assim diz o Senhor, isso é Jeremias falando. Esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. Era uma profecia, ia cumprir. Disseram os príncipes ao rei,
morra esse homem, visto que ele, dizendo assim, essas palavras, afrouxa a mão dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Esse homem está prejudicando aqui o ânimo do povo. E disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias, o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna, ou na cova, não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Olha que cova terrível essa aqui. A outra era seca, estava no deserto. Essa daqui é uma cova com lama. Parece que as covas ficam, cada hora vai ficando pior, né? A cova como prisão, irmãos, era terrível, mas tinha que ter lama? Pois essa aí tinha. Jeremias se atolou na lama. Ele imerso na lama, irmãos, era uma lama que ficava ali por vida. Isso devia ter um cheiro tenebroso. Já viu o cheiro de lama? E na escuridão daquela cova, e ele... O que ele fez? Nada, só porque ele reproduzia a vontade de Deus na sua fala. Você quer ver como ele sofreu nessa cova? Veja Lamentações dele mesmo, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 47, ele vai se referir a esse momento da cova dele. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, Lamentações 3, versículo 47. Ele diz assim: temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Olha como que ele se sentia assolado dentro daquela cova. Olha o versículo 53. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Então dá a impressão que quando jogaram ele na cova, não se conformaram só de jogar ele na lama, jogaram umas pedras também, deram umas apedrejadas nele também. E o homem não tinha para onde correr, estava dentro do... Punha a mão, deve ter ficado todo machucado com as pedradas que levou. Então você está vendo aí Jeremias lamentando. Aí no versículo 55, olha o que ele faz. Ele diz: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ele só tinha o Senhor, ele invocou o Senhor. E no versículo 57, de mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste: não temas. Aleluia. No meio da cova, ferido, magoado, assombrado, desesperançado, Deus estava com ele e respondeu: não temas. Irmãos, o plano para Jeremias era de vida ou era de morte? O que vocês acham? De morte, para morrer da morte mais terrível do mundo. Mas Deus mudou os planos completamente. Olha o Jeremias 38, volta lá no livro de Jeremias, do versículo 9 até o versículo 13. Ó rei, senhor meu, esse Ebed-Meleque era um etíope que veio conversar com o rei. Agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que o lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Não havia pão nem para eles, para todo mundo que estava fora da cova, que dirá para quem estava na cova. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo 3 homens e tire o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. Tem algumas traduções que diz 30 homens. Mas há uma controvérsia aí, porque também não precisa 30 homens para tirar o homem do buraco, né? É demais. Mas há uma controvérsia sim, porque diz que o 3 e o 30 é muito parecido no hebraico. Então a tradução ficou assim, né? Algumas traduções dizem 30, outras dizem 3. A NVI diz 3, então a gente vai ficar com essa coisa moderada. Mas ele chama mais 3, quer dizer, 3 mais 1, 4, para arrancar um homem que não devia estar nem um pingo de gordura nesse corpo, porque ele estava enfiado quanto tempo naquela cova? Sem comer, magro. Mas atolamento era tanto que tinha que tirar. Já pensou, irmã, essa cova? Todas as necessidades físicas feitas lá. Já pensou que situação que estava, coitado de Jeremias? Com a roupa toda esfrangalhada. Mas tinha que fazer uma força, 4 pessoas pelo menos, para tirá-lo de lá.
O versículo 11. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio das cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Como que Jeremias entrou? Entrou vivo na cova e saiu vivo. A morte estava destinada a ele, mas Deus mudou os planos, né? E aí em Jeremias, ainda no versículo 39, de 1 a 10, depois você lê na sua casa. Olha, a história do rei e dos príncipes que jogaram o Jeremias lá dentro da cova foi trágica, viu? Eles acabaram de forma terrível. Deus fez justiça com seu servo. Porém, com Jeremias a história foi bem outra, viu? Com Jeremias, olha o versículo 11 e 12. Que história, que final para Jeremias. O povo tudo na mão de Nabucodonosor. Mas olha para Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, no versículo 11, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o, com relação a Jeremias, e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Deu uma liberdade para Jeremias que nem o rei teve. Porque quando Deus faz a coisa, irmãos, Ele faz perfeita e maravilhosa. Ele que nem achava que ia sair da cova, já saiu o queridinho do rei da Babilônia. Por que Deus fez isso? Porque Deus o amava, ele era servo do Senhor. E Deus faz essas coisas boas para quem o ama, para quem o serve. Ele faz até para quem nem ama e nem serve ele, que dirá para com seus servos. É verdade ou não é, irmãos? Claro que é verdade. A terceira cova, conhecidíssima de vocês, está lá em Daniel 6. Abre lá a sua Bíblia. Daniel 6 está dizendo para a gente que o próprio, o protagonista da história, Daniel, ele foi jogado na cova por pessoas que trabalhavam com ele, pessoas que viviam diuturnamente com ele. Sabe por quê? Por uma única razão, porque ele não tinha medo de fazer a vontade de Deus e se dedicava à prática piedosa da oração. Simplesmente que Daniel orava e obedecia o Senhor dos céus, o Senhor da terra. Era um homem justo, íntegro. A Bíblia diz tudo isso a respeito dele. Ele foi escolhido para ser líder pela sua fama de incorruptível. Daniel era incorruptível. E, de um momento para o outro, a corrupção corria solta no reino da Babilônia, mas Daniel não se contaminava. O que trouxe para os seus companheiros de trabalho uma ira muito grande sobre ele. Tramaram aquela história que a gente já sabe, não é? Que ninguém no reino poderia adorar a outro Deus que não fosse o próprio rei, que na ocasião já eram os medo-persas, e era Dário, ou Dario, como alguns dizem, que era o rei. Então tinha que ser só para ele. E ele assinou, ele achou bonito isso. O rei tinha uma mania de grandeza. Ai, meu Deus, só vai falar comigo, é só com você. Ah, tá bom. Era um plano. E aí ele foi, assinou e chancelou essa lei com o seu próprio lacre, né? E aquilo tinha que se cumprir, porque a lei dos medos e persas não poderia ser revogado. E aí disse assim: quem dirigirá outro Deus, a lei continuava, sem ser você, será jogado na cova dos leões. Bom, e aí a gente vê que a situação ficou extremamente complexa. Ele nunca se lamentou pela sua condição de exilado. Ele sabia que ele estava lá, exilado na Babilônia, era leal, era submisso, as autoridades constituídas, mesmo ele sendo idólatras, egoístas, ditadoras, seja lá o que for, ele era submisso à lei, não abriu mão da sua fé, de forma nenhuma, nunca abriu, buscou refúgio na oração. Aí ele ouviu o dito do rei, não pode olhar e falar, mas eu não vou preocupar com isso, eu vou orar ao Deus de Israel. E ele abria as janelas do seu quarto, voltado para Jerusalém, isso por conta de uma oração que Salomão tinha feito a Deus, que as orações feitas, voltadas para Jerusalém, quando o povo estivesse em cativeiro, fosse ouvida por Deus, e Deus prometeu a ele que o faria, que ouviria. Daniel obedeceu isso, ele tinha isso no seu coração, e como fez a vida inteira, 3 vezes por dia ele abria a janela e continuava orando do mesmo jeito. E aí era tudo que eles queriam. Foram lá, contaram para o rei, e a punição foi terrível. Irmãos, a cova, como prisão injusta de Daniel, foi terrível. Uma cova tinha o quê, irmãos? Nada, era vazia. A de José, certo? A de Jeremias tinha o quê?
Lama. E de Daniel tinha o quê? Leão assim, já alimentado, tranquilo, desdentado, igual os leões do circo, não é verdade? Irmãos, quantos leões tinha lá? A Bíblia não fala, não. Mas devia ser bem mais de uma centena de leão lá dentro, viu? Sabe que um leão, quando ele dá uma mordida numa pessoa, uma mordida só, ele esmaga todos os ossos. A capacidade de pressão que ele tem sobre o peso, né? Quando ele morde. É um bicho que foi feito para comer. Quem tiver é o rei dos leões, é o rei dos animais. É uma coisa impressionante. A cova cheia disso aí. Plano para Daniel era de morte imediata. Certo, irmãos? Era esse o plano. Mas Deus mudou o plano também. Deus mudou. Olha no versículo 20 de Daniel 6. Abre a sua Bíblia. Que aí o rei ficou triste, porque o rei era amigo dele. Mas não podia impedir, teve que jogar, não teve jeito. E o rei, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu penso que ele chegou e falou, Daniel, porque ali não tinha mais nada. Um monte de leão lá dentro, né? Aí, falando, o rei disse a Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. O homem estava vivo. O meu Deus enviou o seu anjo. Quem enviou o anjo, irmãos? Deus de quem? Ele diz o quê? O meu Deus. Era o Deus que ele servia. Olha lá. O meu Deus. O Deus de Daniel é o seu também? Ai, que bom, porque então você tem jeito de sair da cova. Ó, presta atenção. O meu Deus enviou o quê? O seu anjo. O anjo só vem quando Deus manda. E fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que maravilha. Os leões, tudo. Pensou esses leões morrendo de fome, vendo Daniel olhando para eles, Daniel, para os leões. A noite inteira. Né? Deus deve ter dado um sono lá, os anjos fez os leões dormir para não ajudar os bichos a sofrer demais, né? Mas depois a gente sabe do fim da história, aqueles que acusaram foram jogados na cova no lugar de Daniel, porque o rei falou assim, vou jogar eles que me puseram contra Daniel, e diz a Bíblia, que quando eles foram jogados, eles não chegaram nem no fundo da cova, os leões arremessavam sobre eles quando eles ainda estavam no ar. Você já pensou? Não sobrou, foi nada. Mas Daniel saiu da cova. Ele entrou vivo na cova, não entrou? Saiu como? Vivo. Olha que coisa maravilhosa. Mas a mais importante de todas as covas, a cova mais difícil foi enfrentada por Jesus. Jesus Cristo, vamos ler em João 19, o texto que eu escolhi, todos os outros contam sobre esse processo da morte de Jesus. A cova não era no deserto, a cova não era de lama, a cova não era de leões, a cova era da morte. De lá nunca ninguém tinha entrado e saído vivo, sem chance alguma. A morte é um algoz cruel, mantendo todo mundo preso ali. Mas olha, irmãos, que coisa impressionante. Jesus não tinha nada, ele não devia nada. Ele entrou naquela cova porque tinha uma conta a ser paga. A minha conta e a sua conta. Era o Filho de Deus que tinha acabado de entregar a sua vida de uma forma maravilhosa, grandiosa, na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. E a cova fazia parte desse processo, para que dali ele saísse ressurgido vivo, para a glória do seu nome. Olha o que diz em João 19, você vai ver, do versículo 33 até o 42, vamos ler, acompanha na sua Bíblia. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, os soldados, né? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, testificou. É João falando, ele mesmo está testificando. E o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi, tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. A cova de Jesus tinha cadáver. E o cadáver era ele. Ele estava lá. A cova, irmãos, representava exatamente o império da morte. Dali ninguém saía vivo. O plano de morte foi executado. Foi ou não foi? Era plano de morte para Jesus? Sim. Por todos os líderes religiosos. Todos eles queriam a morte de Jesus. Tramaram a morte de Jesus. Traíram para conseguir essa morte. Fizeram toda sorte de planos que eles puderam ter e só se satisfizeram quando viram a morte de Jesus. Como se fossem planos deles matarem Jesus. Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, irmãos. Isso é plano de Deus. Isso não era plano do homem, isso não era plano de judeu, isso não era plano dos fariseus, era plano de Deus, porque esse era o único jeito de nós nos livrarmos do fardo, do pecado e acharmos a salvação em Cristo Jesus. A morte de Jesus é a nossa vitória, irmãos. A vitória que estava programada pelo próprio Cristo, já na eternidade, junto com seu Pai e junto com o Espírito Santo de Deus. O Deus Trino foi que planejou essa história. Isso não foi o plano B, irmãos. Esse sempre foi o plano A. Deus iria restaurar a humanidade pela morte de Jesus Cristo, sem pecado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único que poderia fazê-lo. E Ele o fez na excelência da sua postura. Deus na terra, 100% homem, 100% Deus, assumiu ali a sua posição de salvador da humanidade. Não, o plano era de morte, mas esse plano de morte aqui era plano de Deus. Aleluia! Mas, irmãos, não era para o filho permanecer na morte. O plano tinha o destino da morte, mas havia também a necessidade da vida, e Cristo ressuscitou. Aleluia! Olha aí, vamos para Mateus agora, ver como é que Mateus encara isso. Capítulo 28, versículo 1 a 9. Olha o que diz a Bíblia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia! Vivo, 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 vivo. Glória a Deus, imortal, vivo para todos sempre. Aleluia. Qual a diferença entre Jesus e os outros que foram lançados na cova, nas covas, como falamos agora há pouco? Jesus entrou morto, não entrou? Entrou morto? E saiu vivo. É a diferença que ele entrou morto. Ele não entrou vivo, ele entrou morto. Irmãos,
O Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. De algumas? É alguma ou tem a totalidade aí no texto? Totalidade, irmãos. O Senhor livra de todos. Eu e você não estamos livres da cova. É bom que você saiba disso. Não estamos livres da cova. Existe, mas tem nessa promessa do Salmo aqui, diz que tem livramento para nós na cova. Tem muita aflição, mas o Senhor livra a gente de tudo. De todas. Há plano de morte para você, irmãos? Com certeza. Se Satanás pudesse, ele já tinha te matado na hora que saiu de casa, para você não vir aqui ouvir isso. Mas ele não pode, porque você é servo do Deus Altíssimo, e ele não tem poder de vida e de morte sobre ninguém. Quem tem problemas de vida e morte é o Senhor Deus dos Exércitos Todo-Poderoso. Porque é Ele que dá a vida, Ele que pode tirar. Só pode tirar a vida quem dá. E Deus é o Senhor da tua vida. É ou não é, irmãos? Se não é, é bom que seja. Você que não tem Deus ainda como Senhor da sua vida, vai pensando aí, porque não tem outra saída. Quando Deus está com a gente, tem resposta, tem solução. José não abriu mão dos seus sonhos. Assim como fez para José, Deus nos livra da cova vazia do deserto. Nos livra da sequidão do deserto. Tenha certeza disso. Do fundo do poço, irmão, só tem uma saída. Que é para onde? Para onde a saída do fundo do poço? Para cima. Você está no fundo do poço? Está atravessando um momento difícil? Está enfrentando um momento de ingratidão, de ódio, dentro da sua própria família? Não sei como que está a sua vida aqui. Eu não sei, irmãos. Às vezes tem tanto combate dentro de casa que você pensa que você não vai aguentar. Mas sabe de uma coisa? Deus reconstrói famílias. Ele é especialista nisso. Deus é especialista em reconstruir família, porque família é coisa dele, foi ele que inventou. E Ele quer todas as famílias vivendo de acordo com a vontade dele. E se você chegar, não precisa os dois chegar, não, um só tá bom. Vai com o outro, não está aqui, só vai você. Chega você diante de Deus e fala: meu Deus, tira minha família da cova. Porque tem gente que está na cova com todo mundo, é pai, mãe, filho, irmão, todo mundo ali na cova. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua vida. Deus livra a gente sim, Ele reconstrói, Ele recoloca novas bases, como reconstruiu a família de José. Deus quer que os seus sonhos se tornem realidade. Deus não tem sonhos para você, porque Deus não sonha. Deus planeja e executa. Sonho quem tem é você. E muitos dos seus sonhos foram dados por Deus, sabia? Como deu para José. E Deus quer fazer a sua família funcionar. Quer fazer você ficar bem. Jeremias teve medo de ir para aquela cova de lama lá. Mas ele não sucumbiu ao medo, não. Ele não foi detido pela lama fétida que o rodeava. Ele estava limpo, a sua visão não foi corrompida pela lama. Ele saiu para a liberdade. Se nós estamos limpos, irmãos, a sujeira do mundo não pode nos contaminar. Não pode. Se estamos em Cristo, nós somos livres. O Senhor nos livra da lama que nos rodeia. Mesmo que você olhe esse mundo aí perdido, não desespera não. O Senhor está com a gente e nos livra com a sua mão de poder e graça. Daniel vivia na Babilônia, trabalhava na Babilônia, provavelmente, não sei se ele se casou, se ele teve família, a Bíblia não diz, mas pode ser que isso tenha acontecido. Mas ele não tinha o seu coração na visão da Babilônia. O seu coração e a sua visão estavam voltados para Jerusalém. Agora eu pergunto para você, para onde estão voltadas as janelas da sua casa, da sua família, do seu trabalho? Para onde estão voltadas? Estão voltadas para o problema econômico do país? Para os problemas que o novo governo está enfrentando? Para os problemas disso? É isso que está voltado a sua janela? Irmãos, abre a janela e olha para o céu e clama o Senhor, porque de lá virá livramento. Viu, irmãos? A gente tem que orar mesmo. Se nunca pudemos deixar de orar, agora então muito menos, né? Oremos. Saiba que a busca sincera de Deus nos ensina e nos ajuda e nos tira da boca dos leões famintos. Os leões nunca estiveram tão famintos como estão hoje, querendo tragar as pessoas. Mas o Senhor Deus, que é o mesmo Deus de Daniel, Ele nos livra, enviará o seu anjo e fechará a boca do leão que te ameaça. Creia nisso. Você pode descer a cova vivo. Pode estar dentro de uma cova hoje, né? Doenças, depressões, crise financeira, familiar, espiritual, um monte de coisa. Mas saiba de uma coisa, se você confiar no Senhor Deus e nessa noite, Deus pode te tirar de lá e vivo.
não porque você é bonzinho, porque Deus é bom e é fiel, como nós cantamos agora há pouco. E Ele vai ser glorificado na sua vida. Você também poderá descer a cova morto, porque a morte de verdade chegará um dia para todos nós. Como Jesus, você poderá entrar morto numa cova, mas Jesus saiu vivo para que um dia você saia vivo dessa cova também. Viu? Foi para isso que Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos esperança e não sejamos, irmãos, entregues ao medo da morte. A cova que o servo de Deus entrar vivo, sai vivo. A cova que o servo de Deus entrar morto, sai vivo. Aleluia! A vida para nós, como disse a leitura inicial, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá luz. Quando a gente entrar vivo, a gente sai vivo. A cova, quando entrar morto, sai vivo. Mediante o que, irmãos? A ressurreição dos santos. Tem uma promessa. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, uma das falas dele sobre isso, mas essa é muito linda. E quando isto que é corruptível, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, que morre, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, vitória de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O Senhor venceu todas as barreiras. O aguilhão, ele diz, é a morte, e da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso, quem não sabe é Senhor Jesus Cristo, soprei, para agora a gente falar bem legal. Mas graças a Deus que nos dá vitória é isso aí. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. O plano era de morte para todos nós. Sim, era. O pecado nos jogou nas covas que não tinha saída dela. Toda a humanidade, de certa forma, foi jogada numa cova de pecado. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não está em Cristo, você ainda está na cova. É uma realidade. Você ainda está lá. Mas você não precisa ficar na cova do pecado. Deus pode e quer te tirar de lá. Então não tem por que ficar. A morte é o destino dos homens, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso. Mas Jesus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6,23. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E Deus tira a gente da cova e faz a gente tudo de novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Eis que quem está em Cristo é nova criatura. E as coisas antigas já foram. E eis que tudo se fez novo. Nova vida, tudo novo. Agora eu pergunto para você, você vai ficar na cova para quê? Por quê? Se você não conhece Jesus. Agora, se você conhece Jesus e está numa cova da vida aí, hoje Deus está te dizendo, você vai sair dela. Você confia, irmão. Você confia, porque Deus trouxe essa palavra para você hoje para te dizer, não se desespere. A mesma fala que falou para Jeremias dentro da cova, quando ele invocou na angústia. Não tenhas medo, não temas. E ele te tirou de lá, tirou Jeremias de lá e colocou ele numa posição de destaque no reino. Irmãos, Deus está te dizendo hoje, se você é uma pessoa que não conhece Jesus ainda, Deus te tira da cova hoje. Hoje. Porque hoje você pode receber perdão pelos pecados. Porque o sangue de Cristo derramado há 2000 anos e pouco atrás, o efeito dele é tanto quanto naquela hora da cruz e da sua morte. É a sua libertação. E Jesus ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. O plano foi completo. E se você, como crente e servo de Deus, caminhando aqui nas suas lutas diárias, está atravessando um momento difícil, você vai sair vivo disso, viu, irmãos? Você vai sair vivo disso. E se você morrer hoje, acabou a nossa vida, morremos, tá? Mas morrer, não tem importância não. Você vai sair vivo do mesmo jeito. Porque o Senhor, um dia, no tocar da trombeta, dirá o teu nome. E você ressurgirá com um novo corpo, em poder e grande glória, a encontrar o Senhor nos ares. E estará com Ele para sempre, para viver a vida eterna.
promessa, irmão, sou eu que estou falando, está escrito na palavra de Deus. Queria que nessa hora a igreja se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Esse momento de oração, momento de entrega. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está passando as coisas dentro da sua mente. Eu não sei como você está vivendo esse momento. Mas eu sei que Deus quer fazer uma obra linda na tua vida hoje. Ore a Deus agora. Se você se sente numa cova grande, uma cova terrível, se você está com medo até de dar o próximo passo, porque tem uma cova te esperando ali. Se você nunca ouviu uma palavra de alguém que pudesse te falar que a cova não é o teu destino, que você pode sair dela pelo poder de Jesus. Não importa a sua condição. Importa que Jesus quer te dar uma nova chance, um novo tempo. Eu vou orar agora por você. E depois, se você quiser receber uma oração especial por imposição das mãos, os pastores vão fazer isso com o maior prazer, com a maior alegria. Porque nós queremos ver o seu bem. Vou fazer uma oração agora. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença. Aqui está a tua igreja, meu Senhor, o teu povo, que luta, meu Senhor, nessa caminhada para Canaã. Meu Deus, às vezes o sol esquenta demais, às vezes falta, meu Senhor Jesus, recursos para nós, porque a gente vive uma vida ainda, meu Senhor, que não foi glorificada. E os dramas e os problemas que temos que enfrentar são imensos, Pai. Mas nós cremos no teu poder. E aqui estão os teus servos. Eu te peço que nessa hora o Senhor faça na mente, no coração de cada um, meu Senhor, um trabalho especial, um trabalho que possa chegar no fundo dessa alma, que ele sinta, meu Senhor Jesus, que ela sinta a tua presença agora, Pai. Oh Jesus, toca agora no coração dos teus filhos, toca agora no coração das tuas servas e dos teus servos, toca agora no coração das visitas, que eu não sei se existem, mas se estão nesse templo. Senhor, toca agora no coração da criança, do menino, do jovem, da jovem que está aqui, da mãe de família, do homem de idade, da mulher, meu Senhor Jesus, de muitos trabalhos, do homem de muita preocupação. Senhor, toca agora com a tua mão de poder do que está enfermo, do que está deprimido, do que está triste. E uma chama de vida possa, meu Senhor, aquecer o coração dessas vidas agora, meu Deus. Uma chama acesa pelo teu Espírito Santo. E eles possam ser restaurados, eles possam ser renovados, eles possam ver, meu Senhor, uma esperança surgir. E como disse a tua palavra, Pai, hoje pode ser o dia de muitos deles saírem vivos desse drama que estão vivendo, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Jeremias, assim como o Senhor fez com Daniel, assim como o Senhor fez com o Senhor mesmo, tirando, meu Deus, da morte a vida de todos nós. Pai bendito, eu clamo a Ti nesta noite, que o Teu amor e a Tua graça se instalem em cada coração, meu Deus, em nome de Jesus.